Trabalho de conclusão de curso. Curso de licenciaturas em Matemática da Universidade Virtual de São Paulo. Alunos do primeiro semestre, ano de 2025. Polos: Cidade Dutra, Sertãozinho, Presidente Epitácio, Alvilândia, Piracaia, Praia Grande. Título: Desmistificando o ensino de matemática através de jogos para alunos do ensino médio. Alunos: Alexandra Cristina da Silva Bonini, Ederson Luiz Cremonese, Edivan Raimundo de Lima, Gabriel Carvalho Mendonça, José Carlos Araújo, Luciano Ribeiro do Nascimento, Luiz Antônio Mateus da Silva, Valdemir de Souza Batista. Orientador: Bruna Carolina Lopes Pedraga. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou José Carlos, vou fazer a apresentação do TCC. O tema do trabalho foi definido após várias reuniões com o grupo, com o apoio da orientadora. O ensino da matemática no ensino médio enfrenta desafios significativos, como dificuldades dos alunos em compreenderem conceitos abstratos e também a desmotivação gerada por abordagens tradicionais. Este estudo investiga como a utilização de jogos educativos pode tornar o ensino da matemática mais atrativo e eficaz, promovendo uma aprendizagem significativa. Agora, na sequência, serão apresentados os 7 tópicos do trabalho pelos colegas do grupo: introdução, objetivos, justificativa, material e métodos, resultado, discussão dos resultados e considerações finais. Olá, eu sou o Luciano Ribeiro do Nascimento e vou fazer uma breve introdução sobre o nosso trabalho. Bom, historicamente, o ensino da matemática tem sido um desafio tanto para alunos quanto para professores. O modelo tradicional ainda é predominante, baseado na repetição de fórmulas e procedimentos, muitas vezes fora de contexto. Essa abordagem tende a desestimular os alunos, pois não promove uma compreensão profunda dos conceitos e reduz sua participação no processo de aprendizagem. Como consequência desse modelo, os estudantes apresentam dificuldades em entender a matemática de forma significativa. A aprendizagem se torna superficial, se torna mecânica e acaba gerando ansiedade e desmotivação. Além disso, essa metodologia tradicional, a que temos atualmente, não favorece o pensamento crítico nem o uso prático da disciplina. Diante desse cenário, surgem propostas inovadoras, como o uso de jogos educativos. Os jogos trazem dinamismo às aulas, tornam o conteúdo mais acessível, estimulam o raciocínio lógico e a criatividade. Além disso, desperta o interesse dos estudantes. A aprendizagem se torna em uma experiência mais interativa, divertida e significativa. O uso de jogos possui respaldo teórico sólido. Piaget ressalta a importância do aprendizado ativo, onde o aluno constrói o próprio conhecimento. Vygotsky destaca que o desenvolvimento é potencializado por atividades lúdicas e colaborativas. E tem também Caiolis, que reconhece o jogo como uma prática que une motivação, emoção e desenvolvimento cognitivo. Estudos demonstram os benefícios dessa abordagem. Um exemplo é o trabalho de Silva e Oliveira em 2019, que revelou um aumento significativo no interesse e no desempenho de alunos após o uso de jogos matemáticos em sala de aula. Isso mostra que a metodologia lúdica pode ser não só atraente, mas também eficaz. A relevância deste conteúdo está no crescente número de estudantes que enfrentam dificuldades com a matemática. Isso afeta seu rendimento escolar e suas oportunidades futuras. Ao propor os jogos como ferramentas didáticas, buscamos contribuir com métodos mais eficazes, mais engajadores e alinhados com as diretrizes nacionais. Resumindo,
O ensino de matemática precisa ser repensado. Os jogos oferecem uma alternativa eficiente ao modelo tradicional, despertando o interesse dos alunos e promovendo uma aprendizagem mais sólida. É nesse contexto que esse trabalho se insere, propondo uma metodologia inovadora, fundamentada e aplicável. Objetivos gerais. Neste trabalho, o objetivo central é analisar como o uso de jogos pode transformar o ensino da matemática no ensino médio. A ideia é compreender se esses recursos realmente contribuem para tornar a aprendizagem mais significativa, estimulante e acessível. Além disso, busca-se observar o desenvolvimento de habilidades importantes, como o raciocínio lógico, a socialização e a resolução de problemas. Tudo isso de forma lúdica e atrativa. Objetivos específicos. Para alcançar o objetivo geral, o trabalho se desdobra em 5 objetivos específicos. Primeiro, investiga os principais desafios enfrentados pelos alunos diante do ensino tradicional. Depois, identifica os benefícios concretos do uso de jogos, tanto como base em estudos teóricos, quanto na prática docente. Em seguida, apresenta exemplos reais de jogos que podem ser utilizados em sala. Também avalia o impacto da ludicidade, da motivação e no desempenho dos estudantes. E, por fim, propõe práticas pedagógicas concretas, baseadas nos dados obtidos e nas contribuições da literatura acadêmica. Então vamos agora às justificativas do nosso trabalho. A escolha desse tema se justifica pela necessidade de buscar alternativas metodológicas que tornem o ensino da matemática mais atrativo e significativo para os alunos do ensino médio, uma vez que essa disciplina é frequentemente percebida como abstrata, difícil e desmotivadora. O ensino da matemática é visto por muitos estudantes como um desafio, o que pode gerar resistência e dificultar a aprendizagem, especialmente nessa etapa final da vida escolar, quando lacunas acumuladas ao longo dos anos comprometem a compreensão de conteúdos mais complexos exigidos em vestibulares e no cotidiano. Diante desse cenário, investigar o uso de jogos educativos como ferramenta pedagógica representa uma abordagem inovadora capaz de transformar a experiência de aprendizagem, superar limitações impostas pelo ensino tradicional e ampliar o repertório metodológico dos professores. Os jogos promovem um ambiente interativo e estimulante, favorecendo a compreensão dos conceitos matemáticos e o desenvolvimento de habilidades como criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. Este trabalho, portanto, busca explorar o impacto dos jogos como metodologia pedagógica no ensino da matemática, e especialmente para os alunos do ensino médio, demonstrando que os jogos podem se tornar uma disciplina mais acessível e interessante, reduzindo a ansiedade associada ao conteúdo matemático e promovendo um ambiente de aprendizagem mais positivo, colaborativo e motivador. Além disso, pretende-se refletir como a ludicidade pode ser integrada de forma estruturada ao currículo escolar, não como atividade meramente recreativa, mas como uma estratégia pedagógica planejada, discutindo também o impacto dessas práticas no desempenho acadêmico dos estudantes e na percepção dos professores quanto à aplicabilidade dessas ferramentas no contexto escolar. Olá, vou apresentar a seção Material e Métodos do nosso trabalho de conclusão de curso com o tema Desmistificando o ensino da matemática através de jogos para alunos do ensino médio. A nossa pesquisa segue uma abordagem qualitativa com natureza aplicada e caráter exploratório. Escolhemos este caminho porque ele nos permite compreender melhor a realidade da sala de aula, valorizando a vivência e a opinião dos estudantes e professores. Na pesquisa qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta de dados e o próprio pesquisador é o principal instrumento de coleta. Isso significa que nós fomos a campo, ouvimos os alunos, interpretamos suas experiências com o uso de jogos no ensino da matemática. Segundo o autor Gill, a pesquisa aplicada busca gerar conhecimento para resolver problemas práticos e é exatamente isso que buscamos. Entender como os jogos podem ajudar a melhorar o ensino da matemática no ensino médio. A nossa metodologia teve 2 eixos principais, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Na parte bibliográfica, analisamos livros, artigos, dissertações e documentos oficiais. Estudamos temas como ensino da matemática,
metodologias ativas, ludicidades, aprendizagem significativa e uso de jogos. Autores como Libânio, Vygotsky, Piaget, Huizinga e Kishimoto foram fundamentais nessa etapa. A pesquisa de campo foi feita com alunos do ensino médio de escolas públicas do estado de São Paulo. Elaboramos um formulário com perguntas abertas e fechadas, focando em descobrir se eles já usavam jogos nas aulas de matemática, que tipo de jogos digitais ou físicos, o que acharam da experiência e por que preferem ou não esse método, comparado ao ensino tradicional. A escolha dos participantes foi intencional. Selecionamos alunos que já tinham tido contato com atividades lúdicas em sala. Assim, conseguimos relatos mais concretos e relevantes. Depois da coleta, os dados foram organizados por meio de análise de conteúdo, segundo o BARD. Isso nos permitiu identificar padrões, opiniões parecidas e divergências entre os alunos. Também seguimos todos os princípios éticos da Resolução número 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo o anonimato, a participação voluntária e o uso dos dados somente para fins acadêmicos. Por fim, nosso objetivo com essa metodologia foi não apenas mostrar que jogos funcionam na teoria, mas ouvir os alunos, entender suas experiências e verificar se os jogos realmente rompem com o ensino tradicional e tornam a matemática mais acessível, interessante e prazerosa. Com isso, jogos podem transformar o ensino da matemática. A coleta de dados de nossa pesquisa foi realizada por meio de um formulário aplicado com 34 alunos do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas, entre os dias 21 de abril e 5 de maio. Esse formulário, nós buscamos entender a experiência dos alunos com relação ao uso dos jogos digitais na aula de matemática e também sobre a preferência dos alunos em relação ao ensino tradicional e ao ensino utilizando jogos. Nas primeiras perguntas, nós tentamos entender como os alunos se sentem quando não entendem algum tema, e a maioria demonstrou que fica bem desmotivado quando tem algum tema e não entende. Em seguida, os alunos relataram que isso aí acaba desanimando eles, e isso reforça a importância de a gente buscar estratégia para tornar o ensino mais acessível, que favoreçam a compreensão por meio da prática e da interação. E isso os jogos digitais trazem. Com relação ao ensino tradicional, muitos alunos revelaram que não se sentem muito motivados utilizando essa metodologia. Nós perguntamos também aos alunos se eles já tiveram contato utilizando jogos digitais nas suas aulas. Alguns relataram que já tiveram então a gente sabe que já é uma realidade na sala de aula, mas ainda não é frequente, não foi a maioria. Um dado muito significativo foi que os alunos disseram que gostam das aulas quando demonstram ter mais interesse quando os professores utilizam esse tema nas aulas. E no final, a grande maioria dos alunos, quase 100%, colocou que se o ensino fosse mais diversificado, a qualidade das aulas melhoraria consideravelmente, e não só utilizando os métodos tradicionais. Esses resultados mostram que os alunos valorizam quando as aulas são mais dinâmicas, mais participativas, e enxergam com melhores olhos, e consequentemente tem mais interesse nas aulas de matemática. Resultado da pesquisa. A partir dos dados analisados, as vantagens do uso de jogos digitais e métodos diversificados ratificam o nosso trabalho de conclusão de curso, pois o aluno fica mais envolvido e engajado. Jogos tornam o aprendizado mais divertido e interativo. Estudantes se sentem mais motivados a resolver problemas e persistir diante de desafios. Os jogos digitais contribuem com a aprendizagem ativa por ser uma metodologia ativa, diferente da abordagem passiva de apenas assistir a uma aula expositiva. O uso de jogos exige
que o aluno tome decisões, pense criticamente e resolva problemas. Personalização do aprendizado, onde o aluno se torna sujeito e protagonista do seu conhecimento. Jogos e plataformas digitais muitas vezes se adaptam a nível de conhecimento do aluno, oferecendo desafios adequados ao seu ritmo. Desenvolvimento de habilidades além da matemática, colaboração, raciocínio lógico, criatividade e autonomia são desenvolvidas de forma integrada, envolvendo todas as áreas do conhecimento. Dá um feedback imediato, ou seja, retorno é imediato. Jogos e software educativos fornecem feedback em tempo real, o que ajuda o aluno a corrigir erros e entender melhor os conceitos. De acordo com os dados coletados na pesquisa, os jogos digitais e o ensino diversificado não devem excluir completamente os métodos tradicionais na matemática. A melhor abordagem é a combinação de ambos. Métodos tradicionais são importantes para estruturar raciocínio e formalizar conceitos e desenvolver disciplina e organização. A metodologia ativa, como jogos, projetos e aprendizagens baseadas em problemas, são ideais para consolidar conceitos e tornar o aprendizado mais significativo. Conclusão: sim, o ensino da matemática tende a ser mais eficaz quando inclui jogos digitais e métodos diversificados, porque esses recursos promovem um aprendizado mais envolvente, personalizado e ativo. Mas o ideal é equilibrar inovação com os aspectos positivos dos métodos tradicionais. Considerações finais. Ao longo dessa pesquisa, nos dedicamos a desmistificar a matemática. Partimos do seguinte ponto: será que os jogos educacionais poderiam ser uma solução viável para tornar o ensino da matemática mais leve, acessível e até divertido? Os resultados foram positivos. A maioria dos alunos afirmou que os jogos não só facilitaram a compreensão dos conteúdos matemáticos, mas também reduziram a ansiedade tão comum nas aulas tradicionais. A abordagem lúdica trouxe mais engajamento, tornando as aulas dinâmicas e interativas. Os jogos revelaram ferramentas poderosas capazes de desenvolver não apenas o raciocínio matemático, mas também habilidades como trabalho em equipe, estratégia e pensamento crítico. Além disso, o ambiente descontraído permitiu que os alunos se sentissem mais à vontade para errar, aprender e compartilhar conhecimentos, criando uma relação mais positiva com a matemática. No entanto, é essencial que os jogos sejam utilizados de forma planejada. É preciso reforçar que a implementação dos jogos não deve ser feita de maneira aleatória ou isolada, e sim alinhados ao currículo e ao nível dos estudantes. Os professores devem ser capacitados para selecionar e aplicar essas ferramentas de maneira eficaz, garantindo que cumpram seus objetivos pedagógicos. Em conclusão, a integração de jogos no ensino da matemática mostrou uma estratégia eficiente, capaz de tornar o aprendizado mais prazeroso e significativo. Acreditamos que, ao apresentar a matemática de forma leve e acessível, podemos inspirar nos alunos não apenas o gosto pela disciplina, mas também prepará-los para os desafios que ela representa em suas vidas. Assim, reafirmamos nossa convicção: a matemática, quando ensinada com criatividade, pode se tornar uma grande aliada na formação integral dos estudantes.